dizer que TV digital não faz isso também. Faz, tá vendo? Mas a gente não vê. Só quando vê aquelas imagens. Para a pessoa você clicar em input e botar o negócio sem cabo lá. Então, o ruído branco é isso. Por que não tem? E não, o que está acontecendo? Não tem informação, por ser um ruído branco. Ou seja, o sistema caótico ele tem máxima entropia, ele tem mínima informação. E esse sistema é chamado de complexo na física, por causa assim, não é? O ruído branco não é complexo. Não, caótico é complexo. Caótico é complexo. É caótico? Não, porque é mais do que. Bate exatamente com isso. A definição do físico é igual assim. Você tem um sistema de um lado com semi-memória, semi-informação, que é o totalmente aleatório, e do outro lado a ordem. No meio disso daí você tem a complexidade. Que é justamente o que a gente chama de fronteira do caos, que é onde está a complexidade. O caos, ordem e complexidade. Então não tem tanta diferença quanto eu imaginava. Não. Porque o que está acontecendo aqui que é bonito? De um lado você tem um regime caótico, esse regime é inviável para a vida. Porque esse regime não tem estabilidade, o sistema vivo não existe. A gente poderia discutir, será que poderia existir uma vida assim? Não interessa, a vida que a gente conhece não é assim. Então não é caótica. E a gente tem duas bases que a gente compreende desse tipo de vida que não deve ter vida caótica. E o sistema ordenado, do outro lado, é um sistema que ele exibe heterogeneidade mínima, porque ele tem muita ordem. Esse é o cristal, que também não é vivo. Por quê? Porque o sistema vivo é um sistema aberto. Então, que o sistema vivo tem que dissipar a entropia do sistema, ele não pode ser fechado, ele tem que ser aberto. Então, se ele tem que ser aberto, ele tem que se ajustar ao ambiente. O ambiente tem uma dinâmica própria. Então, o sistema ordenado não é suficiente para ser vivo. Ele não consegue se ajustar ao ambiente. Os cristais, por exemplo, não se ajustam ao ambiente, eles vão quebrando. Um dia acaba. Eles crescem, então eles são meio sublevados quando eles crescem, tem um pouco de perda de entropia também, mas nada que pareça com o sistema vivo. E aí o cálculo diz o seguinte: como é que quando surge a vida, o que acontece é que explora-se um regime que ele não era para ser um atrator. Os dois atratores são o caótico e o ordenado. Aí o complexo não era para ser um atrator, porque na hora que modela é o que a gente chama de uma célula, né? O que é uma célula no sistema matemático? É a hora que o sistema vai cair, é o momento da criticalidade. É a hora que o sistema vai cair para lá. Então o sistema está vindo, ele é caótico, ele vai se ordenando, ele se ordena. Ou ele é ordenado, ele vai degradando e fica caótico. Ele tem um momento de transição. Aí o Kaufman fala, foi aí que a seleção natural participou, na hora que esse sistema chegar ali na célula, que não deveria ser um atrator, a seleção favoreceu esse sistema. Aí eles viraram para essa que é a ideia do Kaufman. E aí a vida surge nessa parte que é um atrator muito tênue, que é a fronteira entre a ordem e o caos. Que é o conceito de meta-estabilidade. Esse ponto é o ponto de meta-estabilidade. Os dois outros sistemas são estáveis. Isso. E esse indivíduo para ele é E meta-estável quer dizer que ele não é estável por sua dinâmica própria, né, por algo que vem para além dele. É nesse sentido meta-estável. E aí isso tem a ver com a história da heterogeneidade ordenada, né? Não é só heterogêneo, porque esse é o caótico, não é só ordenado, é no meio, é heterogeneidade ordenada. Eu acho que essa é uma definição de complexidade muito poderosa. A minha não é fácil, aí o Garcia tem que nos ajudar, não é fácil de operacionalizar em algo a ser medido, né? Mas é viável e tem ferramentas para isso. Thiago, deixa eu perguntar uma coisa em relação ao resultado do nosso artigo lá das paisagens, que elas estão aumentando a complexidade conforme aumenta a escala. Eu posso pensar nesse ponto de vista de heterogeneidade ordenada? Eu acho que talvez você possa, mas não, a paisagem não serviu. Mas é um sistema. É um sistema, mas aqui a gente falando de heterogeneidade ordenada é o que eu conheço de discussão sobre como seres vivos são assim. As paisagens são heterogêneas e ordenadas ao mesmo tempo, em algumas escalas, certamente. Se você pensar na escala que o ser humano está afetando, pois é, nesse ponto de vista. porque o ser humano ele aumenta a heterogeneidade, o cara não diminui, né? O ser humano diminui a heterogeneidade. O ser humano ordena o sistema mais do que ele deveria ser. Então você tem uma floresta, ela tem lá um grau de heterogeneidade ordenada, aí o cara compra e faz um plantio de soja. O plantio de soja também tem heterogeneidade ordenada, não menos. Então o ser humano tem essa ação de diminuir a complexidade na escala da sua ação. Só que o problema é aquilo que a gente já discutiu. Tem um limiar de alcance da ação humana na paisagem. Parece que tem um momento em que a paisagem é tão grande que o fator humano já não afeta naquela escala, está afetando na escala abaixo. E aí começa a afetar outras coisas, processos orogênicos, relevo, etc. Então eu acho que essa é a transição que deve acontecer no estudo da paisagem.
A não ser que meus dados, né? O pessoal teoria. Eu ia falar outra coisa, esqueci. Não, e uma última definição, duas últimas definições que podem ser interessantes, são essas aqui. Complexidade com dificuldade de descrição. Então, Lloyd e Pagels falam isso. O sistema complexo, o que é complexidade? É uma medida da dificuldade de compor um objeto. De modo que não seja a propriedade do objeto, mas do processo de construí-lo. Isso é coisa de engenheiro. É complicado para Dedéu montar um data show, porque tem muita peça. Então não parece tão interessante para biólogo. Mas essa aqui é muito interessante. Isso aqui vem do trabalho de um cara chamado William Wimsatt, que aliás acabou de publicar um livro muito bom que chama Reengenheirando a Filosofia para Seres Ilimitados. É muito bom, porque ele diz assim, filósofo faz assim, vamos imaginar se o mundo exibe emergência. Um processo só será emergente se o demônio laplaciano, que sabe todas as partículas, todas as medidas do mundo, for incapaz de prever o fenômeno. É nada emergente, porque o demônio laplaciano sabe tudo. Ou senão o cara diz assim, mas não, olha, se o demônio laplaciano não conseguir medir até a 10ª casa decimal, aí vai ter emergência. Mas, sei lá o que o demônio laplaciano sabe, mas esquece o demônio laplaciano. Esquece. Não quero fazer filosofia para seres que não existem. Nós somos limitados a fazer filosofia para a gente. Só que eu fiz uma piada que é assim, isso depende também do grau de limitação do ser, né? Um certo grau de limitação máximo de filosofia vai ser o Pedro Bial. Mas isso é só piada. Mas em suma, o William Wimsatt, ele propõe o seguinte, que complexidade pode ser definida assim, por não coincidência descritiva. Um sistema complexo seria um sistema que, se eu descrevo ele de uma perspectiva bioquímica, eu obtenho uma descrição. Se eu descrevo de uma perspectiva fisiológica, outra descrição. Perspectiva comportamental, outra descrição. E quando eu boto as descrições uma sobre a outra, elas não se superpõem, de modo que eu encontro uma coincidência entre elas e elas não são agregáveis. Né? Assim, eu somo essa com essa, com essa, com essa, aqui está outra mesmo. Isso é um sistema complexo. Da fractalidade. Eu acho que é diferente. Não tem escala, né? Não tem escala, inclusive. Porque aqui você tem diferentes perspectivas teóricas e metodológicas. O que ele está dizendo é que no sistema complexo, o que acontece? Os elementos do sistema, eles tipicamente são multifuncionais e participam de várias diagramas. A gente encontra isso no livro do ensino médio, super legal. O cara resolve dizer quais são os componentes do corpo. Aí quando chega no sistema imune, ele não consegue. Porque o sistema imune é um saco, porque ele mete a linfa no meio, aí mete um monte de órgão que não tem. Aí o cara fica sem saber o que fazer, porque aí, quais são os componentes? Aí ele pega e deixa pra nós, que não escreve quais são os componentes. Porque vai complicar, porque quando você esquece cima de digestório, aí o cara, não, pâncreas não, até que o pâncreas faz que é do sistema endócrino, mas isso é pâncreas, não é do sistema endócrino, não é o pâncreas aqui. Ele vai separando. Quando você é sistema imune, não dá. Então essa é uma ideia interessante. Pronto, isso aqui acabou a tese. E aí, as coisas de emergência, grande mundo. Então, a emergência é um conceito terrível, tem tudo a ver com complexidade. Essas palavras, se fizer uma análise, uma rede de conexão de palavras, é um clique, né? Emergência e complexidade não grudaram. Na área que faz simulação computacional, então, parece muito tudo emergente. Tudo é chamado de emergente. Tudo emerge em algum lugar. Então, é uma palavra que tem sido cada vez mais empregada de modos cada vez mais vagos e imprecisos. O problema é que essa palavra é maldita. Ela tem uma carga de imprecisão, de confusão desde a sua origem. Algumas pessoas acham que a solução é parar de falar. Eu acho que dá para limpar a palavra, ela é útil. E um cara que fez uma contribuição grande para isso foi esse filósofo alemão aqui, que é o Arvid Stefan. Ele publicou um livro em alemão em 99, bem bom sobre isso, infelizmente até hoje eu sei, não foi traduzido. Bateu o artigo em 98, que ele resume essas coisas. E o Arrin diz para a gente isso aqui, ó. No sentido técnico, o que é uma propriedade emergente? Não é a propriedade que ele surpreende. Ou outra coisa, não é a propriedade nova. Não é propriedade emergente, é a propriedade nova. Novo. Peguei essa caneta e joguei. Acabou de acontecer um evento novo, ela caiu no chão. Não é emergente. Então, certamente, ser novo não é suficiente para definir. Então, ele dá uma definição assim, com cláusulas em aberto. Depois tem palavras que não tem expressões que não foram definidas. Por quê? Porque é isso aqui. Não tem uma teoria de emergência única, tem várias. Então, como tem várias teorias de emergência, se eu der uma definição de emergência precisa demais, eu optei por uma das teorias. Então, ele não quer fazer isso. Então ele define assim, ó, uma propriedade emergente pode ser compreendida como uma certa classe, então, em itálico, as cláusulas abertas,
propriedade de nível superior, relacionada de uma certa maneira à microestrutura de uma classe de sistemas. Aí o que a teoria da emergência tem que dizer? Qual é a classe de sistemas, quais são as propriedades de nível superior que são emergentes e quais não são, e qual é a relação com a microestrutura do sistema. Quando você responde essas três perguntas, tem uma teoria da emergência. Todas as vezes que a gente escreveu essa definição, o árbitro falou, isso é vago demais. E a gente contra-argumentou dizendo, não, porque quando eu defino termos que são muito gerais, não é interessante dar uma definição específica demais. Porque se eu dou uma definição específica demais de emergência, aí fenômenos que as pessoas querem qualificar como emergente começam a não se qualificar mais. Então, as pessoas querem dizer, por exemplo, que o padrão de vórtice de água escorrendo de uma pia é um padrão emergente. Mas também é emergente o comportamento das formigas em enxame. Se eu der uma definição de emergência que descreva muito bem como as formigas, o vórtice vai deixar de ser emergente. E eu não posso dizer assim, então você está errado. Não. Você tem que primeiro tentar dar uma definição que recubra todos os casos que estão sendo ditos emergentes. Para então tirar a conclusão que, de repente, alguns deles não são. Mas não é uma boa medida dizer, eu fiz a definição para dar conta do meu caso, os outros que se lembrem. Essa não é uma boa medida para você fazer teoria. Do outro lado, isso não é uma definição que fala sobre os pontos necessários para serem emergentes. Uma certa classe, de um certo modo, pode ser coisas não emergentes, entram aí também. Não, mas aí você tem que especificar, quer dizer, o que está se pedindo aqui. Se você disse que um fenômeno é emergente, você tem que responder algumas perguntas. Tá? Primeiro, qual é o seu sistema? Esse é o problema grave que tem no uso de emergência. Se você está usando emergência, não define as coisas. Qual é o sistema? Uma propriedade emergente é a propriedade de um sistema. Se eu não disse qual é o sistema, eu não vou poder falar que nada é emergente. Eu tenho que definir o que é o sistema. Emergentes são propriedades de nível superior, como está dito na definição. Eu tenho que dizer qual é a estrutura de nível do sistema. Ou pelo menos o meu modelo. Né? Que estrutura de nível o meu modelo coloca no sistema. Então não dá para se reduzir, a gente tem mesmo isso. Não posso acreditar que eu posso reduzir com uma propriedade emergente. Depende. O que você chama de reduzir? Reduzir eu quero justificar a propriedade de nível superior apenas para a propriedade de nível inferior. Nesse sentido, não. Eu vou chegar a esse grande denominação. Eu acho que nesse sentido, o que não seria, você não pode justificar a propriedade do nível superior simplesmente pela soma das propriedades da. Mas eu acho que a palavra apenas, né? Por isso que a questão é apenas. É apenas. Justificar, você tem que justificar. Eu vou chegar lá. Então isso aqui já são duas primeiras demandas. Se alguém quer dizer que tem propriedade emergente do sistema, tem que dizer qual é o sistema e qual é o modelo de vida. Senão não adianta nem começar a conversar. Numa visão que ela é cientificamente compatível, isso é importante porque tem um monte de emergentista que não quer saber de ciência. Você tem que descrever a posição como sendo naturalista e fisicalista. O que isso quer dizer? Um sistema que exige propriedades emergentes não viola as leis naturais da física e é feita de coisas físicas. Não adianta dizer assim, o sistema é emergente porque o espírito participa dele. Já dito, não faz. O que acontece? Eu tenho que pensar na emergência como algo que acontece na evolução de sistemas constituídos fisicamente e de tempo em tempo mostram pontos de virada crítica. O que são esses pontos de virada? É quando novos padrões organizacionais aparecem, novos padrões de relações das partes, que geram uma mudança no comportamento do sistema, nas suas propriedades e nos seus processos. E mais do que isso, essas propriedades e processos elas têm que mudar o modo como o sistema evolui. Então essas demandas estão desde 1923, quando Lloyd Borden, um psicólogo comparado, criou o conceito de emergência. Como é que acontece a emergência? O debate dele era o seguinte: gente como Darwin insistia que a evolução é totalmente contínua. E gente como Wallace dizia, não, a evolução é descontínua. Só que por que a evolução é descontínua para o Wallace? Porque o espírito participava. Então quando tinha a evolução do homem, mente humana e sociedade humana, ele dizia, aí só com o espírito. É por isso que o Wallace era descontínuo. O que o Lloyd Borden falou? O Darwin está certo, é contínuo. O Wallace está certo também, é descontínuo, não tem espírito nenhum. E aí o que ele mostrou? Ele cria duas leis, assim, da continuidade quantitativa e da novidade qualitativa. Essa é uma coisa que meio se perdeu, ninguém cita esse cara, ele disse, mas é bonito, ele falou, o sistema, ele tem um processo que é quantitativo. Vou pegar um exemplo. Moléculas de oligonucleotídeos lá na Terra primitiva. Está lá uma sequência de nucleotídeo, bota outro nucleotídeo, bota outro. Processo quantitativo, contínuo. Aí chega num certo tamanho de molécula que ela pode exibir, que a gente sabe que veio exibir, a propriedade de servir de molde para a sua própria replicação.
Aí ele vira uma molécula de RNA autoreplicativa. O que o modo vai dizer? Aí está a novidade qualitativa. De onde ela veio? Da continuidade quantitativa. A continuidade quantitativa leva a um ponto de transição. Esse é o critical turning point. Um ponto de transição em que o sistema exibe um novo tipo de organização que gera um comportamento diferente. Só que esse comportamento diferente não é inócuo. Ele muda o modo como o sistema evolui. Porque agora, como é uma molécula autorreplicativa, forma populações e evolui por seleção natural. Então muda o modo de evolução do sistema. A gente pode pensar naquelas major transitions do Bayer Smith dessa maneira. Mudanças aqui. A mudança do sistema que não tem célula para o sistema que tem célula. A mudança do organismo celular para o multicelular, do organismo solitário para o social. Todos esses pontos parecem pontos que a organização do sistema muda o modo dele evoluir. Só que isso não é fiat lux, isso não é mágica. Vem da evolução contínua do sistema. O próprio sistema gera um ponto de mudança crítica. Então o processo é contínuo e descontínuo ao mesmo tempo. Essa é a ideia que o Bloch está trazendo. E aí está a ideia que você falou do estação de organização dos agrupamentos também, né? Porque surgem novos agrupamentos. Sim, você vai. Mas essa tem que misturar vários conceitos. Auto-organização, criticalidade, tudo pelo fim de emergência. Sim. Porque na época dele o conceito nem existia, né? Nem existia. Os conceitos vieram depois. Mas eu acho que a ideia original dele é uma ideia muito poderosa. Porque ela resolve várias discussões, se é contínuo, se é descontínuo, se é quantitativo, se é qualitativo, é um salto, não é um salto. E uma coisa importante que aparece na ideia dele que é o seguinte: eu tenho que amarrar a propriedade emergente na estrutura física do sistema. Nesse sentido, tem que reduzir. Há uma redução a ser feita. Eu não posso não... Aqui, ó, a propriedade emergente não é free floating. Ela não flutua em cima de nada. Ela é baseada na microestrutura do sistema. Ela é determinada pela microestrutura do sistema. E aí é que vem o drama. Aí é que vem o drama. Quem é que falou esse negócio da continuidade da novidade aí? Lloyd Morgan. Aí é que vem o drama. Porque o conceito de emergência, tipicamente, foi tratado como as propriedades emergentes são irredutíveis. Essa expressão que toda hora aparece. Uma propriedade emergente, ela é irredutível à soma das propriedades das partes. Essa expressão, a propriedade toda é maior do que a soma, eu acho muito vaga. Você não define o que é soma. Para começar. Mas, o que acontece aqui? O problema aqui é que redução tem muitos significados. Portanto, irredutibilidade também vai ter muitos significados. E eu vou tentar mostrar rapidamente, para fechar, que uma propriedade emergente é redutível num sentido e irredutível no outro. E mais, que ela tem de ser redutível num sentido se você é um fisicalista. Se você acha que o sistema biológico é produto da evolução do sistema físico. Se você acha que o sistema biológico é um tipo especial do sistema físico. Eu acho isso. Que não quer dizer que a biologia seja redutiva à física. Quer dizer que a biologia não pode ser independente da física. Eu posso ter uma teoria biológica e dizer assim, ó, esqueça um pouco, não existe isso. É porque é uma teoria biológica. Porque a visão de mundo evolucionista empreende a seguinte ideia. Os sistemas físicos surgiram, eles originaram os sistemas químicos. Os sistemas químicos são irredutíveis aos físicos, mas dependem dos físicos. O sistema biológico é irredutível ao químico e ao físico, mas depende do químico e do físico. Então eu preciso construir uma teoria de níveis da ciência em que eu tenho autonomia na ciência sem autonomia completa, sem independência. E aí, numa visão fisicalista, eu vou ter que amarrar qualquer propriedade do sistema social no indivíduo, do sistema biológico na química, num sentido de redução, mas não em outro. Então isso é o que está nesse artigo meu do João lá de 2005. A gente vai estar mostrando, tem dois sentidos de redutibilidade. A gente aqui está meio sintetizando, tem mais do que isso, do mundo. Tem os dois que interessam para a gente. Um é a noção de redutibilidade pop na filosofia da mente. E a filosofia da mente dominou a literatura de emergência. Porque parece que a última saída para a consciência humana ser um grande mistério que ninguém vai resolver é dizer que ela é emergente. Eu, inclusive, passei 10 anos da minha carreira brigando com a literatura de filosofia da mente para entender que, nossa, eu cheguei à conclusão que eles não me ajudaram, eles só me confundiram. Eu larguei eles de lado. Porque para eles, irredutibilidade é isso, é não analisabilidade. Pode ser definido assim, ó. Propriedades sistêmicas que não podem ser analisadas pelo comportamento dos partes do sistema são necessariamente irredutíveis. Graficamente. Eles são funcionalistas. E eles acham que então as coisas podem. Eu posso construir um sistema com outras partes. Isso. E esse sistema vai ter as mesmas propriedades, porque a organização é a mesma.
Então, o que importa é que a função vai ser a mesma. Exatamente. Só que tem mais do que isso, porque você tem funcionalistas que são recursionistas. O grande problema aqui é o problema da consciência dos qualia. E qual é a ideia? O que é o qualia? O qualia é talvez a grande propriedade definidora da consciência. Tem polêmica sobre isso, mas a maioria dos nossos também parece pensar isso. O que define a gente ter consciência é o seguinte: nós temos um tipo de fantasma na máquina. Né? Eu pego uma taça de vinho e bebo vinho. Aí eu tenho uma reação que é propriedade física. Né? As partículas do vinho interagem com as papilas gustativas, as regiões do cérebro respondem, e a sensação do gosto. É uma coisa beleza. Só que tem um fantasma no meio. Tem eu, que é a sensação do gosto. Esse é o fantasma da máquina. Você tem uma dupla resposta para um estímulo só. Uma resposta é a resposta gustativa pura. A outra é a sensação subjetiva de como esse vinho é bom. Isso é o qualia. Essa segunda resposta é o qualia. E aí os caras dizem assim: o qualia é uma propriedade não relacional. É uma propriedade bruta, primitiva. Tem briga sobre isso. Alguns autores vão dizer, e eu concordo com eles, que por que qualia tem que ser não relacional? Para mim é muito simples explicar qualia. Simples, quer dizer, na teoria. Construir a teoria é complicado, mas no princípio é simples. Nosso cérebro responde ao ambiente e nosso cérebro responde a ele mesmo. É relacional, só que a relação é toda interna. Mas eles acham assim, é não relacional, porque o que é não relacional? De onde vem essa ideia? Eu posso dizer para o Wilton assim: puxa, mas com esse vinho é bom. Isso não significa que o Wilton está tendo a sensação subjetiva que eu tenho ao beber o vinho. E Wilton nunca vai poder ter a sensação subjetiva que eu tenho ao beber o vinho. Isso é uma sensação completamente privada. Logo, é não relacional. Esse que é o raciocínio. O raciocínio é falho. E vários neurocientistas filosofamente já disseram: não precisa disso. Eu posso ter uma resposta interna ao cérebro que vai ser privada. Eu posso estar na terceira pessoa? Posso, se eu descobrir o que medir. Alguém descobriu o que medir? Não. Porque a consciência é uma miséria, porque ela é difusa. Né? Na hora que o cara está executando uma ação consciente, você faz um PET scan, tem glicose sendo usada no cérebro quase todo. Né? Não tem CPU isso. Se tivesse CPU era fácil. Né? Se a consciência fosse CPU, é lá, aquela região mede lá. Não tem CPU. Aí você não sabe o que medir direito. Isso não quer dizer que o cérebro tem uma propriedade bruta, não analisada, quer dizer que é difícil as campas analisar. Não quer dizer que é destino ser não analisado. Então são os qualia muito que geram isso, que é uma violação dessa condição de redutibilidade, tanto a propriedade P do sistema aqui, mente, por exemplo, consciência, e eu tenho componentes do sistema, redes neurais, por exemplo. E o que eu vou dizer é isso. A propriedade P vai ser redutível se ela seguir o comportamento dessas partes aqui. Se eu conseguir derivar ela do comportamento das partes. Se eu não puder, é irredutível. Não, isso aí é diferente de tudo, é só filosoficamente. A única visão onde a gente acha isso é com o tal dos qualia. O Levine, em 83, chamou isso de lacuna explicativa. Como é que ele dizia assim? Mesmo que um dia a neurociência esteja completa e saiba tudo o que há para saber sobre o cérebro, nós não saberemos o que é a consciência. Porque a consciência não relacional, totalmente privada, totalmente subjetiva. Isso é a ideia de nada. Não analisabilidade. Que é uma ideia super respeitada na filosofia da mente. Essa é a ideia dominante na filosofia da mente. Não é dominante como uma neurociência, mas é a ideia dominante. O que eu acho nisso, acontece isso aqui. Essas propriedades elas começam a ser brutas, fundamentais, não explicáveis, e são citações filosoficamente. Porque para explicar eu tenho que decompor e olhar para o sistema embaixo. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Então elas são fundamentais, não tem como ir além delas. E se eu pergunto qual é o papel desse modo de redutibilidade nas ciências naturais, eu acho que é muito limitado. Porque as ciências naturais têm uma atitude básica: explicar. A gente quer explicar. Na hora que alguém fala assim, a consciência é inexplicável, a gente já começa a ficar. Nossa, não me fale isso não. Não desista antes de tentar. Então, mais que filosoficamente, essa é uma visão dominante. É um grande mistério da consciência. Eu não vou entrar no mérito filosofamente, pode muito bem estar certo. O meu argumento é outro. Isso não me serve. Porque se eu chegar com um biólogo molecular, um biólogo celular e falar, imagine que nós temos uma teoria completa da célula, do linfócito T. Ainda assim, o linfócito T exibirá propriedades que nós não conseguiremos explicar. Ele vai dizer para a gente, você é um vitalista. É isso que ele vai dizer, ele vai estar certo.
Eu estou dizendo, olha, eu sei tudo o que há para saber sobre o sistema. Tudo significa todos os elementos do sistema, todas as relações entre eles, todas as transições de um estado dos elementos a outro estado dos elementos. Ainda assim, se ela exige uma propriedade que eu não sei explicar, tem que ter uma força vital. Vai ter que ter uma força vital. Então, mesmo que filosofamente possa estar certo, não interessa, para a gente isso não serve. Não dá para usar esse conceito de biologia. E o problema é que muita gente usa esse conceito, porque a força da mente ficou muito dominante na discussão sobre emergência. E aí tem um outro conceito. Não sei se verem como isso é interessante. Eu estava em 97 no congresso quando o Arrin e o Frank Brugman apresentaram esse trabalho, e a primeira resposta que teve da audiência foi do filósofo suíço Marcel Weber, que levantou e falou: está tudo muito bem, mas esse negócio aí não é emergência não, só é emergência primeira. Essa que é a grande briga. Na hora que se define emergência assim, para isso não é mais emergência. Eu costumo responder que emergência não é mistério. Não existe mistério nenhum na emergência. Não é nada assim, no fundo é muito simples. No fundo é muito simples a ideia. Só que fazem um auê tão grande, eu acho que é esse subproduto de querer manter a consciência humana, que usa, que ninguém explica. Faz um auê tão grande com emergência, que quando você dá uma definição que é down to earth, assim, aí a pessoa acha que está pouco. Precisa botar mais coisa. Eu acho que isso aqui está suficiente. Eu também apresentei um trabalho um dia, o cara falou, mas isso aí é só padrão. Eu falei, exatamente, é só padrão. É só padrão, não tem mais nada, é só padrão. Não, mas tem que ter mais, então para mim não tem que ter mais nada. Emergência não é mistério. Porque a segunda ideia é essa aqui. É a irredutibilidade do comportamento das partes. Uma propriedade sistêmica será irredutível se ela depende do comportamento específico que as partes exibem dentro de um sistema de um dado tipo. E esse comportamento não segue do comportamento das partes isoladas ou em outros tipos mais simples de sistemas. Aí a ideia é essa aqui. Se eu puder, aqui está o sistema, lá é a propriedade sistêmica, né? E para uma pessoa de não analisabilidade, é aqui que bloqueia. Eu não consigo analisar em termos das relações dos componentes do sistema. Aqui eu vou ter um sistema simples, só tem 3 elementos A, B e C e um padrão de relações entre A, B e C. Então o cara da não analisabilidade diz, não, é irredutível, é emergente, porque não dá para fazer isso aqui. Eu estou dizendo, não dá para fazer isso aqui. Se você disser para mim assim, eu sei todas as relações e todos os componentes de uma célula, você tem que saber todas as propriedades da célula, senão tem alguma coisa errada. O que você não pode fazer é derivar isso aqui. Uma propriedade é redutível nesse segundo sentido quando eu consigo dizer como vai ser o comportamento dessas partes aqui, olhando ou para as partes isoladas, ou olhando para sistemas mais simples do que as partes isoladas, ou olhando para sistemas de mesma complexidade com outras partes. Sistemas de mais complexidade não é interessante. Então, toda vez que bloqueia isso, eu não consigo derivar o comportamento que A, B e C terão na rede de relações R a partir de A, B e C isolado ou de outras redes de relações, eu tenho uma propriedade emergente. Essa seria a ideia. Ela não é emergente naquele sentido de ser não explicável. Então, integrar o todo modifica o comportamento das partes. Isso. Exatamente. Mas aí você pode explicar então pelo comportamento que as propriedades existem dentro do sistema. Exatamente. Exatamente. Se eu tiver uma descrição suficiente daqui, eu explico tudo que eu tenho que explicar lá. Agora eu tenho que ter uma descrição suficiente daqui. É aí que o respeito à complexidade do sistema aparece. Eu tenho que descrever o sistema nessa complexidade. Isso aqui mela a abordagem completamente experimental. O que é que a abordagem completamente experimental faz? Ela pega o sistema, aquilo que o Garcia falou dos físicos gostam de fazer. Decompõe o sistema em pedaços. Estuda os pedaços, aí agora entende o sistema. Só que o pedaço não está mais. Porque o pedaço não é. Na hora que eu tiro o DNA e boto um tubo de ensaio, é outra coisa. É inútil? Não, é super útil. Eu vou compreender várias propriedades do DNA. Da célula com o DNA, não, calma. Aí você precisa recompor essa complexidade aqui. O erro que a biologia fez sistematicamente foi decompor experimentalmente e querer raciocinar de volta na nossa simplicidade. Como se o sistema não fosse um sistema complexo. Como se fossem pedacinhos que se juntam, cada um faz sua coisa, e se eu juntar cada pedacinho faz, eu entendo todo. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse conceito é suficiente para o incômodo do biólogo que eu mencionei. É suficiente, não precisa daquele outro. Você estava falando, eu estava pensando que se você decompõe o sistema, essa ideia, ela não suporta a ideia de que você é capaz de decompor o sistema em todas as suas partes e analisar cada uma das partes. Porque é mais difícil, na verdade,
É mais difícil você separar toda a célula em pedaços, em membranas, nucleotídeos, blá blá blá, e tentar entender como célula. É mais fácil você entender a célula como célula e não despedaçar. Não é nem questão de facilidade, porque isso é o que a gente chama de argumentos de conveniência. Quer dizer assim, olha, no fundo é tudo redutivo, mas por conveniência é mais fácil se não fizer